Boa noite, Critica Brasil, tudo bem aí? Eu tô aqui derrubando tudo. E aí, tudo bem? Sou a Niobe Cunha, jornalista atrapalhada aqui com um monte de fios e cabos. Não é fácil substituir o Aqui é Santarém. Vocês devem imaginar o sufoco que eu tenho passado aqui. Mas o Aquias está bem, só para muita gente pergunta o que o Aquias tem, o Aquias está doente, né? A resistência caiu, trabalha pra caramba, vocês sabem disso. E olha, não é privilégio do Aquias, tem muita gente doente. Isso é incrível a gente observar como esse governo, essa questão essa depressão que dá em todo mundo, né? Esse todo dia a gente está sendo é, é, provocado, né, com situações horrorosas, bizarras, falas bizonhas e sem sentido, enfim. Isso acaba realmente minando a nossa saúde. Então, a gente precisa se cuidar, se alimentar bem, dormir bem quando possível, na hora de dormir dar uma acalmada, desligar os aparelhos eletrônicos, abaixar um pouquinho o volume das atividades, porque tá pesado, né, gente? Não tá fácil, não. Isso não é nada do astral, é verdade, isso afeta a nossa saúde, toda essa tensão que a gente está passando, todo enfim, cada dia a gente tem uma sensação pior, né? A gente tem uma notícia pior, de atitudes piores, que nos envergonham, que nos humilham, que nos colocam praticamente nos paralisam. Mas a boa notícia é que a juventude não está dando braço a torcer, não. A juventude está na rua. Hoje em São Paulo, assim, tinham bastante jovens na Avenida Paulista, se manifestando contra os cortes nas universidades. Foi ontem, não, antes de ontem, foram os estudantes da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hoje em São Paulo, vários estudantes se manifestando contra os cortes da educação, enfim, que isso prospere, porque também isso é uma forma da gente se proteger fisicamente a nossa saúde, é colocar isso para fora, o que está nos incomodando, o que está nos agredindo. A gente sabe que essa questão de educação é uma questão gravíssima e que tem consequências funestas no país, né? Funestas. Quando a gente passou pela ditadura militar, assim, sofremos um longo período de despolitização das pessoas. A política, acreditem, a política não é um lugar ruim, não é um assunto do mal, as pessoas que fazem. Claro que existe, como existe jornalista, professor, médico, do mal. E são esses que chamam a atenção. Mas existe muita gente boa, muita gente lutadora, muita gente que acredita em causas e que está lá lutando, dando a cara a tapa, enfim, para contribuir um pouquinho, né, para esse planetinha ter um pouquinho desculpa, soluço, de sossego. Uma das notícias importantes é que ex-ministros do meio ambiente se unem contra o desmonte da governança socioambiental. Eu tenho vários amigos biólogos, tenho uma amiga que trabalhou já na Secretaria de Meio Ambiente aqui de São Paulo, e assim, tudo que é feito por esse governo em termos de meio ambiente é assustador, e são, segundo eles, que são cientistas e que entendem do assunto, são não só assustador, como graves, que podem trazer consequências de longo prazo, muito difícil de depois retomar isso. Então é preciso prestar atenção. O meio ambiente não é uma pauta de esquerda, o meio ambiente não é uma pauta de hippies, de paz e amor. O meio ambiente é uma pauta de sobrevivência da humanidade. O meio ambiente é uma pauta de riquezas, que devem ser resguardadas, que devem ser respeitadas, que devem ser usadas com inteligência e saber. E é isso que está se destruindo, né? Os saberes, né? 7 ex-ministros do meio ambiente, que representam cerca de 30 anos de política ambiental no país e provém de diferentes linhas ideológicas, vejam bem, diferentes, não é da esquerda, não é da direita, não é do PT, do PMDB, diferentes linhas, se reuniram essa manhã de quarta-feira, hoje,
para lançar um comunicado denunciando o desmonte da governança socioambiental no país e chamando vários setores da sociedade à reação. O encontro aconteceu na sede do Instituto de Pesquisas Avançadas da Universidade de São Paulo, capital paulista. O comunicado de 3 páginas foi assinado por 8 ministros de Estado, ex-ministros de Estado do Meio Ambiente, que participaram dos governos Itamar Franco até Michel Temer. O nome dos ministros são Rubens Recupero, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Mink, Isabela Teixeira, Edson Duarte, além de Gustavo Krause. São signatários. Enfim, eles fizeram um comunicado que, em linhas gerais, denuncia o desmonte das políticas ambientais e climáticas do governo Jair Bolsonaro. Por que o Jair Bolsonaro está fazendo isso? Por que esse ministro está fazendo isso? Eles são bobos? Não, eles estão... É dinheiro. Essa gente é ignorante. Essa gente só vê um lucro imediato. Ela não consegue imaginar... O Bolsonaro tem uma filha pequena. Ele não consegue imaginar que, com todo o dinheiro dele, se o planeta não se preservar, a filha dele não vai conseguir respirar. A filha dele vai morrer de doenças pulmonares, porque não consegue respirar, porque o ar está poluído, porque a água está contaminada, porque a comida está cheia de agrotóxico. Essa gente não consegue pensar ali. Essa gente pensa em acumular dinheiro. Né? E isso, enfim, às custas de qualquer outra pessoa. Outra notícia que nos atinge diretamente em relação à segurança é que ele assina um decreto, né? O decreto foi assinado ontem, terça-feira, né? E publicado hoje no Diário Oficial da União, que amplia de forma substancial a quantidade e categoria de pessoas que têm direito a porte de arma. A partir de agora, políticos, advogados e jornalistas. Políticos podem usar. Vocês sabem que a posse é diferente do porte, né, gente? A posse, você pode ter armas em casa, você pode ter armas no seu carro. O porte não, você pode entrar com eles. Recentemente a gente soube de bafafás da Câmara de políticos que entram armados. O pai do Collor matou um adversário político em plena sessão do Senado, nas Alagoas. Ou seja, a gente está voltando ao banditismo original de, sei lá, de que era isso, mesozoica, paleozoica, que era pré-histórica, é essa que a gente está vivendo. Aos que acreditam que o porte de arma pode ser uma defesa importante, não há nenhum registro, não há nenhum estudo científico que embase isso. Não há nenhum registro científico que comprove de que que qualquer cidadão portar, isso no mundo inteiro. Pelo contrário, estudos mostram que a liberação do porte de armas aumenta substancialmente a violência. Gente, a gente está cansado de ver brigas de trânsito, de brigas de rua. O Brasil é um país violento, gente. As pessoas com a arma, a pessoa tira a arma para ameaçar, a arma dispara sem querer. São mortes, gente. As pessoas morrem, as pessoas são... A polícia atira com bala de borracha. Mas é bala de borracha, as pessoas perdem a visão. Quantos jornalistas já perderam a visão em manifestação porque estão lá cumprindo o seu dever de jornalista, de cobrir? É muito grave isso, e isso, enfim, de certa forma, o presidente diz que não, mas isso agride o Estatuto do Desarmamento. O presidente, repito, o Jair Bolsonaro diz que não agride, que não, segundo palavras dele, eles foram até os limites da lei. Não, eles estão ultrapassando o limite da lei, claro, por uma letra aqui, outra ali, eles estão ultrapassando sim os limites da lei,
E isso é importante que se revele. Outra notícia importante de hoje que é você que está chegando agora, chega aí, dá os likes, chama todo mundo, chama a vizinha, chama um amigo, compartilha o vídeo, sabe? Pô, é o Critica Brasil, eu sei que não é o Aquias que está aqui, eu sei que eu não tenho o charme do Aquias, mas chama a galera, traz todo mundo aqui, é muito bom estar aqui com vocês, gente, é muito, muito bom, acreditem. Vários 11 mil intelectuais do mundo inteiro assinaram um documento rechaçando a fala do Jair Bolsonaro e contra o ensino de filosofia e sociologia e contra os cortes de 30% de investimento em educação no país. Foram 11 mil dos maiores centros de estudo, deixa eu ver aqui para vocês, Yale, faculdade de Yale, deixa eu ver aqui direitinho, para não cometer erro. Na lista estão intelectuais de Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Berkeley, USP, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sorbonne, enfim, o mundo inteiro estarrecido e indignado com os cortes de investimento e com as falas de um sujeito que não sabe o que significa, um ministro da educação que não sabe para que serve sociologia e filosofia. É uma vergonha intergaláctica, gente. Isso vai além das galáxias, porque só exagerando para as pessoas entenderem o tamanho do absurdo, da vergonha, como é que a gente vai explicar isso nos livros de história, sei lá, daqui 30, 40 anos, gente. Como é que a gente vai falar para uma criança cientista, uma criança que gosta de ciência, falar, não, mas ciência não, porque ciência precisa de filosofia. Para fazer ciência, para desenvolver um pensamento científico com bases, precisa de filosofia. Sem filosofia não existe ciência. Ou seja, é importante acabar com a ciência. E voltamos todos para, sei lá o que, acreditar, pedir a Deus que nos salve, ao ET, ao sei lá quem, que alguém nos salve, porque a gente está entregue ao Deus dará. Você não acha isso? Você não concorda? Não, tudo bem, você não concorda, tudo bem, você pode discordar, beleza, mas a gente quer entender e a gente precisa de argumento. Não me venha aqui com, mas o PT, não me venha com esse tipo de argumento. A gente quer aqui que essa discussão cresça, que essa discussão seja parruda, que essa discussão seja que faça as pessoas que lerem vocês e que me ouvirem, faça essas pessoas pensarem em outras coisas e tragam outras coisas. Eu não vejo nenhum argumento que corrobore com a liberação de porte de arma, com o fim de investimento em educação, com o fim de filosofia e sociologia. Eu não vejo nenhum argumento. E hoje também parece que houve um bafafá. Deixa eu achar aqui que esse foi legal. O bafafá foi com o ministro da Economia, o senhor Guedes, que estava lá, né, se defendendo hoje no Senado. E cadê ele aqui? Deixa eu ver, deixa eu achar ele aqui, o bonitão. Tchutchuca, tá ele aqui. Tchutchuca se exaltou, ficou muito nervoso. A deputada Perpétua de Almeida, do PCdoB do Acre, ele passou por, né, foi lá debater no Congresso, e a deputada perguntou sobre a investigação do ministro relacionada a fraudes em fundos de pensão. Vocês sabem que o Paulo Guedes, ele é investigado por fraudes a fundos de pensão. Existe esse processo correndo, enfim. E a deputada, ele se exaltou, ele chegou a tremer. Vocês busquem, deem um Google que vocês vão ver as imagens. Esse homem perdeu, assim, o tigrão, ele virou tigrão. Tchutchuca virou tigrão. Claro, para cima de uma mulher, inclusive, né? Porque é muito fácil. Mas ele e não responde, porque esse é o truque.
Ontem o Moro, antes de ontem o Moro, a mesma coisa. Ah, não, essa pergunta não estava. Ele ouve a pergunta tranquilamente sobre Queiroz, sobre as milícias. Não, não, isso não estava na pauta, então eles são ministros, eles são empregados do povo, eles têm que responder o que o povo está perguntando. O Moro foi perguntado sobre o que está sendo feito em relação ao Queiroz e os milicianos. Ele se recusou numa coletiva de imprensa porque ele estava ali para falar do projeto dele anticrimes. Hoje o Paulo Guedes estava lá no Congresso para falar sobre a reforma da Previdência. E aí a deputada falou, mas escuta, o senhor está aqui defendendo isso, mas o senhor tem aí um processo sobre fraude a fundos de pensão. O que o senhor tem a dizer? Ele se descontrolou, não respondeu. Ele não respondeu. Gente, a gente está vivendo uma tormenta, tem uma tempestade de raios do mal nas nossas cabeças. Tá chegando agora, tá perdendo, não perde as nossas lives. Não é possível, eles são empregados, eles são nossos. O Jair Bolsonaro é nosso empregado. O Jair Bolsonaro é nosso empregado. Ele é pago para responder sim, senhor. Ah, mas não estava na pauta, não interessa. Não interessa. O senhor não é pago para ir perguntar para o seu assessor o que o senhor deve ou não responder. Eu fui assessora de imprensa, gente, eu sei como é que funciona. E é assim mesmo. Gente, esse país é nosso. A gente precisa ir para a rua. Dia 14 tem uma greve geral, vamos todo mundo para a rua, pelo amor de Deus. Dizer que basta, que chega. Vamos pegar os exemplos dos jovens e vamos para as ruas, exigir respeito, exigir direitos, exigir justiça, exigir fora Bolsonaro, pelo amor de Deus. Também a gente não sabe o que vem por trás, né? Se sai o Bolsonaro, enfim. Mas enfim, a gente se meteu nesse buraco. Eu não acho que a gente seja vítima de nada. Eu tenho, por princípio da minha vida, por pior que sejam as coisas que me acontecem, eu tenho por princípio parar e pensar assim, como é que eu me meti, como é que eu cheguei aqui? Que passos que eu dei que possibilitaram o outro fazer isso comigo? Se a gente tomar um pouquinho a responsabilidade para si, eu não acho que eu sou exemplo para nada, mas se a gente tiver essa atitude, em vez de falar que somos vítimas, como é que eu cheguei até aqui, a gente acaba conseguindo um caminho para sair desse lugar de imobilismo, de ignorância, de tapados, para exigir resposta. Gente, eu não vejo outra maneira, eu repito, eu acho que eu já falei milhões de vezes aqui, Ulisses Guimarães, que foi o relator, né? O relator da Constituição de 1988. Lá vem a louca da Constituição. Sim, eu sou a louca da Constituição, porque até que me prove o contrário, é ela que está valendo. Ulisses Guimarães dizia que político só tem medo de uma coisa. Político não tem medo de arma, político não tem medo de gritaria, político não tem medo de debate, político só tem medo de uma coisa, de povo na rua. Então, meu povo, minha pova, vamos pra rua? Vamos comigo? Eu vou junto. Eu não aguento mais ficar pesquisando assunto para falar para vocês. Eu queria falar de uma nova invenção, da cura do câncer, eu queria falar da descoberta de uma vacina, eu queria falar de uma mulher que foi eleita, sei lá porque, enfim, eu queria falar de coisas lindas e maravilhosas, porque esse mundo está cheio de coisas lindas e maravilhosas. Mas é importante que a gente fale das coisas feias e horrorosas, porque tá aí, né? A grande mídia sonega, coloca essas informações do jeito que ela quer, né? O PIG, né? Que é o partido da imprensa golpista, PIG, tá aí sonegando informação, sendo bonzinho com Bolsonaro.
Porque se fizessem com o Bolsonaro o que foi feito com a Dilma, o que essa imprensa fez com a Dilma, o Bolsonaro não tinha passado dos 100 dias de governo. Aliás, me cobrem, eu vou ter acesso a uma pesquisa jornalística que pesquisaram a imprensa dos 100 primeiros dias do governo Dilma e os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro na imprensa. Os 100 primeiros dias do governo Dilma foram mais que o dobro de violentos assim, de críticas, houve mais críticas aos 100 primeiros dias do governo Dilma do que do governo Bolsonaro. Ou seja, imagino que tá bom para vocês, né? Tá? Não, não tá. É isso aí, gente. Desculpa, deu um cortezinho aqui, mas eu espero que não tenha prejudicado muito a minha fala. Não deixe de assinar o Critica Brasil, vem com a gente, partilhe nossos vídeos, dê o sininho para receber as notificações, chama todo mundo, muitos likes, muitos likes. A gente gosta muito de vocês aqui. Aquias, fica bom logo, não me tira dessa fria, Aquias, pelo amor de Deus. Um beijo para todo mundo, até amanhã, tô de volta amanhã.